Oi, gente! A gente vai para mais um exercício de razão e proporção. E esse que eu escolhi, ele é bem clássico. A gente vê com frequência nas provas e vamos ver, vamos fazer ele. A soma da idade do pai e do filho é 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Determine a idade do pai e do filho. Então, o enunciado ele é bem curto e tem muita interpretação. É importante a gente notar que ele quer as duas idades, então eu não preciso me preocupar por onde que eu vou começar para resolver o exercício. Ele me dá a soma ali da idade do pai e do filho, que é 45 anos, e ele me diz que a idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. O que isso quer dizer? Que a cada 7 anos do pai, o filho acrescenta 2 anos de idade, tá? Então, eu coloquei aqui a informação do problema, a primeira, e a segunda tá aqui. Esse raciocínio que a gente teve de 7 para 2 é o mesmo que dizer aqui em forma matemática que P está para F, assim como 7 está para 2. Gente, esse problema, eu, Fernanda, penso rápido em uma maneira de resolver. Até pela estrutura que eu coloquei aqui, não sei se alguém pensou igual, que eu faria por sistema. Mas aí eu quebrei minha cabeça um pouco para ver quais as outras maneiras que a gente poderia fazer. E eu encontrei mais duas. Uma delas é aplicando a teoria de proporção, e a outra é por raciocínio lógico, que eu não pensaria nunca. Uma pessoa resolveu esse exercício por raciocínio lógico, ele não é das exatas, eu coloquei lá na frente dele e falei: o que você ia fazer aqui? E ele foi pela lógica. E foi assim que eu cheguei nesse método, porque eu realmente não pensaria nisso, tá? Então, a gente tem três formas de resolver: sistema, proporção e raciocínio lógico. Eu vou fazer primeiro por sistema e depois eu vou fazer as outras duas que a gente vê que chega no mesmo resultado. Tem que chegar no mesmo resultado, na verdade. Então, vamos lá, sistemas. Eu tenho essa proporção aqui, essa igualdade de razões, que é uma proporção, que está nesse formato. Só que para eu fazer através de sistemas, essa linguagem aqui, ela não é muito legal. Então, eu alterei um pouquinho, fiz a multiplicação invertida para dizer que 2P é igual a 7F. E aí, eu vou utilizar no sistema essa equação 1 de P mais F igual a 45 e essa daqui de 2P igual a 7F. Agora, eu já tenho alguma base para montar um sistema e para fazer as substituições. Só que, gente, aqui tem um detalhe super importante. O que eu tenho aqui nessa equação 3? Eu tenho 2P para 7F. Então, se eu vou utilizar ela para poder substituir aqui nessa equação 1, ou eu tenho que fazer P da equação 1 virar 2P, ou eu tenho que reduzir da equação 3 esse P para ele virar, esse 2P para ele virar P. Eu, Fernanda, optei por multiplicar a equação 1. Eu preferi do que dividir 2P e ter 3,5F, tá? Então, eu fiz a multiplicação e aí a gente multiplica tudo. Então, 2P mais 2F é igual a 90. Multipliquei tudo por 2. E agora sim eu posso fazer minha substituição. Então, trocando aqui, substituindo esse 2P por 7F, eu vou ter que 7F mais 2F é igual a 90. E aí fica fácil. 9F, 7 mais 2 é igual a 90. F, que é correspondente à idade do filho, é igual a 10. Se a equação 1 me diz que P mais F é igual a 45, agora é só eu passar esse F para o lado de lá e encontrar a idade do pai. Então, fica bem tranquilo aqui o raciocínio, coloquei direto.
a idade do filho 10 anos e a idade do pai 45 anos. Beleza? Aí agora eu vou fazer por proporção. Quando a gente tem aqui esse P sobre F igual a 7 sobre 2, a gente pode aplicar a segunda propriedade daquele slide da matéria, daquela revisão que eu fiz, que me diz o quê? Que A sobre B igual a C sobre D, ou seja, eu tenho uma razão aqui e eu tenho outra razão aqui. Então, ok, eu tenho uma igualdade de razões, enquadra nisso aqui. Isso aqui é o mesmo que A mais B sobre B igual a C mais D sobre D. Eu fui e apliquei essa formulazinha para encontrar o meu resultado. Então, P mais F sobre F é igual a 2 mais 7 sobre 2. Aí aqui eu vou fazer a substituição da equação 1, porque P mais F, que tá aqui, eu sei quanto que isso vale. Vale 45. Então, eu vou substituir e aí eu vou ficar só com uma variável, que é a idade do filho. Fiz a substituição e agora eu vou fazer uma multiplicação invertida. Gente, eu poderia multiplicar aqui direto 45 vezes 2 igual a 90 sobre 9. Só que eu, Fernanda, acho que tudo que a gente pode simplificar é ótimo. Se você já tiver o raciocínio de enxergar que eu tenho uma simplificação aqui, já simplifica direto. Se não, monta seguindo o padrão da multiplicação invertida e vê se você consegue cortar alguma coisa. É só uma dica, a gente ganha tempo na hora da prova e deixa os números menores, então ganha tempo duas vezes. Aí eu passei o meu 9 para lá, 45 sobre 2, 45 vezes 2 sobre 9. 45 e 9 eu consigo cortar. A divisão aqui dá 5. Então, é muito mais fácil eu multiplicar 5 vezes 2 do que multiplicar 45 por 2 e depois dividir por 9. Encontrei a idade do filho, 10 anos. E aí, eu faço a substituição de novo aqui nessa equação 1, que a gente cai no mesmo lá da outra, né? E eu vou dizer que a idade do pai é 35 anos. Ok. Aí, agora, por raciocínio lógico. Vamos lá. Eu usei essa mesma proporção. E aí, se eu faço o raciocínio, eu falo que a cada 7 anos do pai, eu tenho 2 anos do filho, certo? Só que, se o pai tem 7 anos, ele não tem como ter um filho de 2. Aí, o que a gente pode pensar? Multiplicar os 2 por 10. Então, a cada 70 anos do pai, eu tenho 20 anos do filho. É um raciocínio que cabe. Um pai de 50 anos, de 70 anos, poderia ter um filho de 20, certo? Só que essa proporção aqui não encaixa em um dado que o exercício me deu, que é a idade do pai mais a idade do filho, ela tem que ser igual a 90. Se eu pegar isso aqui, a idade do pai, 70, mais a idade do filho, que é 20, eu não vou ter 70. Eu não vou ter 35, eu vou ter 90. E aí, o que é legal aqui? Coincidentemente, se eu dividir 70 por 2 e 20 por 2, se eu divido de um lado e eu divido do outro, igual eu fiz a multiplicação por 10 aqui, encaixa no que eu preciso. Eu dividindo isso por 2, eu teria 70 dividido por 2, 35. Então, a cada 35 anos do pai, eu tenho 10 anos do filho. Dividir por 2 também, que é exatamente um número, o resultado que a gente quer, que a gente já fez por outros métodos, e também seria um resultado que encaixaria, me atende. Eu posso ter um pai de 35 anos com um filho de 10. Totalmente possível. Beleza? Então, fizemos as 3 formas possíveis. Se alguém resolveu de maneira diferente, compartilha comigo que eu vou repassar para os alunos.
para quem me acompanha. Muito obrigada para quem me assistiu até o final e eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês.